ao estudo do perispírito, que a gente iniciou na semana passada, e hoje a gente vai tentar dar uma fechada, né? Como se fosse possível, né? A gente fechar um estudo dessa natureza. Mas vamos tentando criar esses conceitos, porque é como a gente disse na semana passada, né? Muita coisa da doutrina espírita, muita coisa da evolução da ciência vai passar pelo descobrimento do perispírito, vai passar pelo conhecimento desse elemento intermediário, né? Então, perispírito, isso aqui é um resumo, né, de tudo que a gente viu na semana passada. A gente vai consolidar essas informações. Então, vamos lá. A palavra da existência do perispírito já era conhecida pelos povos da antiguidade. Então, isso é muito interessante, porque ainda hoje de manhã mesmo eu recebi um videozinho da maçonaria. Então, a maçonaria falando do corpo espiritual, do corpo carnal, da existência do elemento intermediário. Ou seja, os povos da antiguidade já conhecem essa terminologia, já conhecem essa informação. Então, os egípcios já falavam nisso, só que a nomenclatura é outra, não é perispírito. Eles chamavam Ka ou Bai. Os gregos, corpo etéreo, a cabala judaica, o judaísmo, né? Então, também estudou e conhece o Roash, que é o corpo espiritual. Os budistas, o Kumarupa, os chineses chamam de Ki, e os hindus, Mano, Maya, Kosha. Ou seja, são nomenclaturas, terminologias que exprimem a mesma informação. Então, muitas civilizações antigas já conhecem a existência do perispírito. Aí muitas vezes a gente puxa vida, como é que pode um povo antigo, de uma era menos civilizada, conhecer tudo isso? Aí é aquilo que a gente conversava ontem, a perspectiva do espírito. Então, ser espírita é ter a dimensão espiritual sempre presente na nossa vida. Então, enquanto espíritas, eu não posso olhar um egípcio, um grego, um judeu, um budista, um chinês, um hindu, como um povo não civilizado, um povo antigo. Ele pode estar encarnado numa civilização antiga, menos evoluída, mas aquelas almas não são menos evoluídas. Aquelas almas são as almas dos homens que já viveram na Terra, inclusive fora desta Terra que a gente conhece, e que vem nessa nossa Terra com a missão de nos fazer progredir. Porque a Terra que eles viveram, eles também já aprenderam por outros povos que já tinham aprendido. Porque esse é o caminho do conhecimento, é o caminho da evolução. E todo mundo bebe nas leis universais, que são as leis de Deus. Então, é por isso que a doutrina espírita nos é revelada pelos espíritos como essa percepção de compreender e entender essas coisas de uma forma diferente e ampliada. Então, o conceito de perispírito, que para a nossa doutrina espírita é um conceito novo, quando a gente olha para o conjunto da obra dos encarnados na Terra, no momento atual, não é novo para uma série de civilizações e povos da antiguidade. Por quê? Porque as civilizações e os povos da antiguidade também são espíritos. Também já aprenderam, também já conheceram. Aprenderam o espiritismo? Não, porque o espiritismo é de Kardec, de 1857. Mas aprenderam das leis de Deus. Então, essa percepção espírita é que nos coloca diante dessa realidade, que é uma realidade muito mais ampla. É uma realidade que abre os nossos horizontes para a gente compreender as coisas como elas são, né? E a gente sair dessa caixinha de achar que somos privilegiados, que somos os escolhidos, que a nossa... Não. Nós apenas
participamos de um conhecimento que é universal e que, aos poucos, vai chegando para toda a humanidade. É por isso que todo mundo vai falar a mesma coisa, inclusive sobre o perispírito. Talvez uma dessas seitas ali, religião, e era uma moça que ela está mediunidade. Para nós seria mediunidade. E ela está parada, assim, só tem uma pessoa na geração dela, muito jovem, e ela parada. Aí daqui a pouco, é como se ela incorporasse. Ela cai no chão, numa posição na altura bem invertida, assim, e ali fica. A mulher só foi ficar, como a gente faz, iluminando, entendeu? E ela fica lá. Porque todos esses conceitos, perispírito, mediunidade, influência espiritual, não é novidade para a humanidade. A doutrina espírita revela, explica, num determinado tempo, num determinado lugar, mas não é novidade, porque está no conjunto das leis de Deus. Tem coisas que a doutrina espírita ainda não sabe? Claro que tem. Por quê? Porque faz parte de leis naturais que a gente ainda não domina, que a gente ainda não tem condições de entender. E é por isso que os espíritos não nos revelam. Porque chega um tempo que fala, peraí, eu não vou falar mais disso. Porque se eu falar disso, você não vai compreender. Então, as coisas aos poucos vão se revelando. Né? O conceito de perispírito, corpo astral, pelos ocultistas, esotéricos e teosofistas, aerossoma, pelos neognósticos, corpo fluídico, pelo cientista, pelo filósofo e cientista alemão Leibniz. Ou seja, de novo, pessoas, cientistas, filósofos, em todos os tempos da história da humanidade, conceituando, trazendo nomenclaturas, nomes, terminologias, mas que retratam a mesma ideia, o mesmo pensamento. É por isso que os espíritos muitas vezes nos dizem, você não entendeu com as suas palavras, então está tudo bem, chame como você quiser chamar, mas é isso mesmo. Porque eu vou discutir uma terminologia. O nome é perispírito. E quem foi que disse? O budista chama Kumarupa. Aí eu vou discutir. É a mesma coisa, meu amigo. A gente não vai discutir isso. É apenas um momento que alguém batizou aquilo ali. Pronto, chame como quiser. Você não entendeu? Está valendo. Né? Então, modelo organizador biológico, estudioso espírita brasileiro Hernando Guimarães Andrade. Já traz uma percepção, modelo organizador biológico, que André Luiz chama de corpo espiritual, né? Como é que André Luiz chama? Corpo astral, psicossoma, corpo espiritual. Ou seja, aquelas camadas do espírito que a gente viu. Espírito, campo mental, perispírito, duplo etéreo, corpo físico. Então, não é o corpo que é o modelo do perispírito, é o perispírito que é o modelo do corpo. E não é o perispírito que é modelo do corpo mental, é o corpo mental que é modelo do perispírito. Então, são esses conceitos. O perispírito é um elemento intermediário que liga o corpo ao espírito, que traduz as sensações da matéria para o espírito e do espírito para a matéria. Vê que coisa legal isso que eu estou falando. Quem é que sente as sensações? O corpo. Então a gente capta as sensações aqui. É pontiagudo, está frio, está quente. As sensações da matéria são transmitidas para o espírito. Quem transmite da matéria para o espírito? O perispírito. Mas quem transmite também as emoções do espírito para o corpo é o perispírito. Se eu estou triste, eu passo essa emoção para o meu corpo. Se eu estou com o pensamento desalinhado, eu passo essa desarrumação para o meu corpo físico. Então, é elemento intermediário nos dois sentidos, da matéria para o espírito e do espírito para a matéria. Então, a gente vai percebendo que está tudo interligado. Né? André Luiz chama psicossoma no livro Mecanismo da Mediunidade e chama corpo espiritual no livro Evolução em Dois Mundos e no livro Nosso Lar.
terminologias, mas é a mesma coisa. Ok, gente? Leon Denis nos traz o conceito de perispírito, dizendo: o homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, é isso que a gente estava dizendo aqui, e outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Então, o corpo espiritual que nós nos relacionamos com o mundo espiritual não é o corpo físico, é o corpo espiritual. Por isso que quando a gente fala que o médium não vê com os olhos da carne, o médium vê com os olhos do espírito, porque é o corpo espiritual que acessa esse mundo espiritual que nos rodeia. Então, essa percepção é que a gente não pode perder de vista. Nós somos apenas corpo físico? Não. Nós somos corpo físico, mas também somos corpo espiritual. Então, nós sentimos o mundo físico e nós sentimos o mundo espiritual. E como nós estamos ligados, nós temos a percepção do conjunto. Então, o espírita é aquele que é capaz de compreender este mundo que nos rodeia, que é influenciado por essas leis naturais que nos são reveladas à medida que a humanidade tem capacidade científica, moral, intelectual para compreender. É simples assim. É simples assim. Né? Allan Kardec. Há no homem três coisas. Na mulher também, viu? O corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O corpo físico, animado pelo princípio vital. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, e o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, Allan Kardec, ele nomeia espírito, perispírito, corpo. Ele resume em três. E no perispírito e espírito, ele traz embutido esses outros conceitos, dessas outras camadas que André Luiz já começa a nos falar. Né? Então, se a ciência humana não conhece ainda o conceito de perispírito, quanto mais falar de campo mental e de duplo etérico. Então, a ciência humana, as religiões do mundo hoje falam muito naturalmente de corpo e de espírito. Então, a gente que é espiritualista é aquela crença que acredita na existência do espírito. A individualidade do espírito no pós-morte, a evolução da pluralidade das existências, é um conceito espírita. Algumas outras doutrinas são espiritualistas, mas não são espíritas. A gente que é espírita, a gente é espiritualista, porque a gente acredita na existência do espírito. Mas a doutrina católica, por exemplo, é espiritualista, acredita na existência do espírito, mas não é espírita. Porque o detalhe de como é a existência do espírito são conceitos que a doutrina espírita que nos apresenta. E que não é apenas a doutrina espírita, por tudo aquilo que eu já disse no começo. Diversas outras civilizações já conhecem os conceitos, já falam desses conceitos há muito tempo, há muitos milênios, com outros nomes, com outras terminologias. Simples assim, não é isso? O laço ou perispírito que une ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a distribuição do envoltório mais grosseiro, do corpo. O espírito conserva o segundo, permanece o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Ou seja, morrer, desencarnar, é sair do corpo. Quem morre é o corpo físico. O espírito e o corpo espiritual permanece vivo. Né? Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Né? Então, a gente tem esse envoltório do corpo espiritual
que é o perispírito, né? Perispírito é um envoltório semimaterial, também chamado corpo fluídico ou etéreo, e nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Daí ser considerado modelador do corpo físico. Então, o corpo físico que nós temos, ele é a resultante do modelo, do modelador, do modelo organizador biológico do nosso corpo espiritual. Então, o nosso corpo original é o corpo espiritual. O corpo físico que nós usamos hoje, ele possui um mata-borrão, aquele carbono que cria essa substância, essa condição de plasmar na matéria o que nós somos. Então, todos os órgãos do nosso corpo físico, eles existem no corpo espiritual. A gente estudou na semana passada que as operações espirituais, elas acontecem no campo fluídico, no campo magnético. Então, você trata do corpo espiritual. E como o corpo espiritual está ligado, molécula a molécula, ao corpo físico, esta condição de cura no corpo espiritual reflete no corpo físico. Então, uma anomalia, uma doença, uma dificuldade que exista no corpo físico, ela pode ser eliminada se você trata no corpo espiritual. É por isso que o mecanismo da reencarnação é um mecanismo de reparação. Eu tenho um corpo espiritual adoentado, com uma determinada anomalia, que eu atraí e eu construí numa determinada encarnação. Está lembrado que eu disse que o perispírito é elemento intermediário, que recebe as consequências do mundo material, mas que arquiva no corpo espiritual. Então, se numa determinada encarnação eu cometi alguma infração a uma determinada lei de Deus, esta infração ela não passa incólume, ela é refletida no corpo espiritual. E este reflexo no corpo espiritual, para ser reparado apenas com o mecanismo da reencarnação, é que eu posso expurgar. Então, a reencarnação é essa condição de estarmos matriculados na Academia do Espírito. Então, estamos todos fazendo a dieta do perispírito. Porque estar encarnado é isso. É estar expurgando da matéria aquilo que nós acumulamos. E ao expurgar da matéria aquilo que nós acumulamos, nós tratamos uma determinada anomalia. Exemplo, alguém que usou mal a sua sexualidade, abortou, exagerou, criou dificuldades. Então, onde você acumula aquele mal feito? Na região perispiritual, do chakra genésico, que dificulta a organização biológica de um novo corpo físico. Então, alguém que teve dificuldade neste campo, numa determinada encarnação, quando reencarna, naquela região, aquela região estará com dificuldade de acoplamento. Então, não é que o corpo físico seja imperfeito, mas a ligação do corpo físico com o corpo espiritual está imperfeita, porque precisa de reparação. Então, a pessoa não consegue engravidar, não consegue ter uma gestação, porque não é apenas preciso pedir perdão. Não é preciso apenas pedir perdão e se arrepender. É preciso reparar aquilo que a gente fez mal feito. Quando cai por terra o conceito do Deus punitivo. Sim. Não, isso é consequência de uma lei de Deus, que você mesmo planta, você mesmo colhe. Então, essa é a consequência da lei de causa e efeito. Esta anomalia que você recebeu no seu corpo espiritual, ninguém lhe imputou. Você construiu.
né? Nós somos artífices do nosso próprio destino. E o perispírito é esse arquivo que carrega todas essas informações. É por isso que ele é um elemento fundamental para tratar. Aí você diz, não, a ciência humana vai evoluir a ponto de atuar no feto para poder corrigir um problema. Lei de Deus, amigo. Lei de Deus. Porque a ciência humana vai continuar reparando o corpo físico, que é o que ela está vendo. A ciência humana não reparará o corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, quem repara, são as leis de Deus, com o mecanismo da reencarnação. É simples assim. É simples assim. Então, aí ele volta, né? Vai lá para o ele está combinando. às vezes sim. E daí quando ele pede para retornar, porque você disse que aí vai ter que voltar. Reparar. Aí ele escolhe que aquele aqui foi o atingido, ele vai planejar essa encarnação. Se ele tiver essa condição e essa capacidade, ele vai planejar a encarnação. Sim. E muitas vezes, quem ele atingiu não quer reencarnar com ele. Aí ele pode escolher? Pode. Ele planeja a encarnação. Ele planeja a encarnação. Quando ele tem lucidez para compreender o mal que ele fez. Quando ele não tem, algum mentor pode interceder e planejar por ele. Então, tem todo um planejamento que foge ainda da nossa capacidade de entendimento. Né? Então, por exemplo, se você for ler o livro, capítulo 12 e 13, do livro Missionário da Luz, você vai ver a reencarnação de Sigismundo. É exatamente André Luiz contando o departamento de reencarnação, planejando um novo corpo físico. É toda a preparação de alguém que quer encontrar com outro alguém que feriu, que matou, e o outro concorda ou não concorda. Aí, de vez em quando, alguém aborta espontaneamente. Por que um aborto espontâneo às vezes acontece? Desistiu. Desistiu. Vou não. Está tudo planejado, eu combinei, intercederam, eu acertei, mas não vou não. Dá uma carreira. Às vezes às vezes é o espírito, e às vezes é a própria mãe, ou a interferência de alguém. Ou seja, o que está relacionado ali, a ciência humana acredita que foi um eclâmpsia, que foi não sei o quê. Isso é a consequência do corpo físico. Mas a consequência do corpo físico foi originada numa matriz espiritual, numa emoção espiritual, numa necessidade espiritual. Que a ciência humana vai chegar a essas evidências. E essa reparação lá, não quis, o espírito, né? Não quis. Que espíritozinho? O espírito que se miniaturizou. Aí escolheu, não quero essa mãe. Se a mãe também de não querer, também ela pode, ela, como o espírito, quando chega lá novamente, pode direcionar. Olha, Rita, não há regra absoluta. Tudo é um contexto. Pode, claro. Pode. Só que às vezes a mãe não quer engravidar. Às vezes falta corpo. Às vezes a gente está no processo que a gente está muito distante de chegar para você e dizer, não, Rita, a encarnação acontece dessa forma, dessa outra forma. Tudo é um contexto, é um planejamento, é algo que foge ao nosso sentido. Nós não dominamos isso. Nós não dominamos. As coisas acontecem aleatoriamente. Eu chego aqui, estou numa encarnação, estou levando uma vida errada e que estou acabando com a minha vida. Aí um espírito que precisa nascer, que precisa reencarnar, mas que não estava previsto nascer através de mim, diz, não, eu vou nascer ali porque vou resolver o problema, vou ajudá-lo a salvar a sua encarnação e vou me ajudar também porque vou nascer. Aí nasce uma gravidez assim que você, meu Deus do céu, como é que aquela menina arrumou uma relação na internet e engravidou? Não, aquela gravidez um dia
Como é que pode? É porque são necessidades de almas que encontraram um planejamento e uma brecha para resolver determinados problemas, que a gente não controla. A gente participa, porque durante o sono físico a gente aquece, a gente é envolvido, a gente é tratado, mas são as leis naturais. Então tem muita coisa envolvida que a gente não dá para entender. Agora, o fundamental de tudo isso, Rita e queridos amigos, é que a gente, enquanto espíritas, a gente precisa entender que há um contexto muito mais amplo. Esse é o ponto, é que há um contexto muito mais amplo. A vida do espírito é um contexto muito mais amplo. As leis de Deus, de causa e de efeito, é um contexto muito mais amplo. As leis de amor, de evolução, é um contexto muito mais amplo. Então não existe circunscrever uma realidade a uma fotografia de um momento. Não é. A fotografia é muito mais ampla. A realidade é muito mais ampla. Então, o espírita é este que consegue entender e enxergar as coisas com esse olhar. Com esse olhar. É por isso que a gente é o consolador. É por isso que a gente tem que ter o que dizer. Porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente hoje angustiada. Por quê? Porque enxerga fotografias, enxerga encarnação, enxerga dificuldades, enxerga particularidades. E a gente olha assim, fala, opa, desse tamanho. A gente está vendo um panorama, uma tela muito mais ampla. Né? Então, a gente que se prepara, a gente que estuda, a gente que está compreendendo, a gente consegue conversar, a gente consegue dialogar, a gente consegue entender, a gente consegue chegar numa reunião mediúnica e conversar com as almas, entendendo mais ou menos o que está acontecendo ali. Como a gente vê o tempo todo. Agora, para conversar aquilo, não pode ser sem estudo. Não dá para ser sem capacidade. Porque senão a gente vai estar conversando besteira. Porque a gente não consegue compreender o conjunto da obra. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente compreende, mais a gente auxilia. Mais o telefone toca. Todas as vezes que a gente é acessado por alguém que pede um consolo, que pede uma palavra, que pede uma informação, é porque a gente tem o que dizer. Alguém está atuando para intuir um outro alguém a procurar alguém que possa lhe dizer alguma coisa. Então é por isso que muitas vezes você está no meio da rua, alguém que você nem sabe, chega para você e faz, senhor, o senhor poderia me ajudar? Por que você foi achado no meio da multidão? Por quê? Porque provavelmente alguém que quer ajudar aquele que está precisando de ajuda identificou no meio da multidão aqueles que estariam habilitados a servir. E aí intui. Estamos todos conectados. Intui aquela alma, vai ali e procura Sônia, que Sônia não vai lhe derrubar um copo d'água. Nem a João, pode pegar também. Pronto. Não vai lhe negar. Não peça a fulano, porque fulano não vai nem olhar para você. Ou seja, está tudo conectado. Então a percepção, obrigado, meu irmão, a perspectiva espírita é essa perspectiva de olhar mais adiante. E nos momentos que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos estar habilitados. Se a gente conseguir criar este conceito, essa capacidade, em 1, 2, 5, 10, a gente já está melhorando o ambiente. Não interessa o que a gente está falando aqui para 5, 10, 12 encarnados, porque tem uma multidão de desencarnados que também estão estudando e aprendendo e trocando ideias. Então, essa percepção a gente começa a ter. Né? Eu não olho mais para quem estou falando do ponto de vista encarnado. A gente tem uma percepção muito mais ampla do trabalho que está sendo feito. Né? Então, falar desses conceitos muitas vezes é importante para quem está encarnado, mas também é fundamental para quem está desencarnado. Porque a gente vai criando essa capacidade e essa condição. Porque estes mesmos cursos que a gente faz aqui, a gente faz no plano físico, no plano espiritual, enquanto dorme. Nós também frequentamos muitos estudos, muitos cursos.
A gente vê nas obras de André Luiz. A gente vai estudar enquanto a gente está dormindo. Quem dorme, né? Porque tem gente que não dorme, aí não tem jeito de frequentar. Brincadeira, viu? Então, quem dorme vai frequentar esses estudos, vai trabalhar, vai ajudar. Porque essa perspectiva a gente tem. Quem dorme é o corpo. A minha alma se emancipa. E a minha alma se emancipando, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou rever meus amigos, meus amores, que ficaram no mundo espiritual. Essa é a perspectiva de quem é espírito. Ah, eu estou com saudade de meu pai que morreu, de minha mãe que morreu. Tenha não. Você pode ter saudade da matéria. Você pode ter saudade de tomar o café, de almoçar, mas você sabe que durante o sono físico você pode evocar, você pode pedir, você pode visitar e pode se encontrar. Então, a gente tem essa informação, né? E vai viver essa vida, que é a vida do espírito. Não é? O perispírito é como o fio elétrico condutor que serve para recepção e transmissão do pensamento. Desempenha grande papel na economia orgânica nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, o perispírito é um fio elétrico condutor que serve para recepção e transmissão do pensamento. Desempenha grande papel na economia orgânica nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Aquilo que a gente falou, aquelas ligações dos diversos chakras do nosso corpo físico. Então, está aqui, corpo, perispírito. E do outro lado está aqui, o médium e o comunicante. Então, no meio está uma ligação perispírito a perispírito que se comunicam. O comunicante não tem mais corpo físico. O que é que acontece numa reunião mediúnica? Um médium que tem um perispírito expande o seu perispírito e consegue uma sintonia, uma compatibilidade com o perispírito de um comunicante desencarnado. Então, o comunicante desencarnado, através do seu perispírito, se comunica com o perispírito do médium encarnado e transmite a informação que quer transmitir. Esta transmissão chega no perispírito do médium, que, como está acoplado com o corpo físico, aquele corpo físico fala. Então, o médium recebe a impressão, o sentimento do desencarnado e expressa através do seu veículo físico. Então, o médium que fala, ele fala com a sua própria voz, mas o pensamento do espírito desencarnado. Existe médium totalmente inconsciente, aí é que entram as sutilezas. Quando a gente pede a um médium que chega, que está passando por um problema emocional, com dificuldade, emocionalmente desequilibrado, a gente pede que ele assista a reunião, que não participa. Por que isso? É alguma simpatia para dizer, não, olha, você vai passar 3 reuniões de castigo, porque não é. É porque o perispírito do médium, ele está conectado com o espírito do médium. Se o espírito do médium está poluído com uma série de emoções e dificuldades desalinhadas, esta comunicação do seu perispírito, que é um filtro, vai conseguir captar bem a mensagem do espírito desencarnado? Não. Muitas das emoções que virão são emoções do próprio médium. E aí dificulta a comunicação. Então, você pega médium que tem comunicações repetitivas, com os mesmos quadros, com as mesmas situações. O que é isso? É reflexo do seu próprio perispírito que está tratando o seu espírito. Mas é um tratamento dele. O animalismo, né? Animalismo não, como é que se chama? Daqui a pouco eu me lembro. Então, você está refletindo uma impressão sua mesmo. Né? Você está... Animismo. O animismo é isso. Você está acessando arquétipos seus e estão aflorando. Então, você tratar isso é mediunidade? É, mas é mediunidade sua.
Você está acessando informações suas que estão arquivadas. Então, uma mediunidade, um animismo é você acessar uma determinada informação que é sua, que você está indo lá nos arquétipos pecar. Então, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o espírito, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. É esse elemento intermediário, né? Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. É mão dupla, né? Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Ok, gente? Então, essa é que é a informação. Né? Por exemplo, eu estou olhando para a Sônia e estou registrando que Sônia é Sônia. Quem foi que disse a mim que Sônia era Sônia? Foi o meu espírito. Mas quem está captando é meu corpo, através dos meus olhos. Eu estou captando a imagem de Sônia, estou enxergando, estou processando, estou perguntando ao meu espírito, através do perispírito, quem é essa que eu estou vendo? E o meu espírito, que guarda todas essas emoções, e é a inteligência, está dizendo, é Sônia. Aí eu digo, é Sônia. Aí meu espírito manda, meu perispírito conecta, minha boca fala, e eu estou dizendo, é Sônia. Tudo com a rapidez do pensamento. Tudo automático, né? Online. 24 horas por dia. Né? Aí você diz, não... Hein? É o espírito, mas quem fala é a boca do corpo. Então, por isso que às vezes pode ser a possibilidade de a gente ver uma pessoa dizer, fica olhando dizer isso. Você está procurando aquilo ali. Agora, aí chega assim uma doença feita Alzheimer. Você chega assim, está olhando, o espírito pode estar conhecendo, mas a dificuldade do corpo espiritual ou do fluido que está conectando dificulta essa ligação corpo-espírito e você não consegue refletir o que você sente. Então, há uma ligação com problema, ou por falta de fluido, ou por necessidade espiritual. Há uma dificuldade. Aí, de repente, num determinado momento de emoção, de amor, de paz, flui. A pessoa consegue falar. Por que a pessoa conseguiu falar? Porque naquele momento ela foi inundada de fluido que momentaneamente reparou algum mau contato. Vamos criar a figura do mau contato. E estabeleceu aquela conexão e você falou. Está tudo aí. A gente vai chegar nessas evidências. A gente vai conseguir tomar um comprimido para melhorar essa relação. Que comprimido? Se o comprimido que a gente toma hoje atua no corpo físico, é a alopatia. O comprimido que a gente atua para atuar nessa ligação fluídica é passe, jorrei, como a gente viu aquela figura da semana passada. É sentimento, é realização, é prece, é amor. Ou seja, essas vibrações das camadas espirituais do andar de cima é que melhora a fluidez dessas emoções. Estão entendendo, gente? Então, por isso, quando você está em harmonia, você está tranquilo, você está em paz, em comunhão com a natureza, alimentando os bem-te-vi, os pica-pau, os bichinhos que vivem aí, você alimenta a sua alma. É por isso que o amor é o alimento da sua alma. Então, quando a sua alma está em paz, ela reflete paz, inclusive para o seu corpo físico. Aí você reflete melhor o seu pensamento, reflete melhor as suas emoções, reflete melhor a harmonia do seu corpo, porque é uma mente organizada. Como já dizia o poeta Juvenal no século I, mente sana em corpore sano. Né? Quando você tem uma mente equilibrada, o corpo se equilibra. Aí o cabo olha para mim e fala, que mentezinha desequilibrada, né? Mas é isso. A gente vai refletindo as dificuldades que a gente tem, as carências e emoções que a gente tem. É reflexo da nossa alma. Né? E o perispírito está no meio de tudo isso que a gente está tratando, estudando. Né? Natureza do perispírito.
é lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, do fluido cósmico, adequada à natureza de nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma. Isso é um livro chamado Perispírito, desse autor Zalmino Zimmermann, que é um livro dessa grossura, muito bom. Quem gosta do tema pode estudar, que isso é um manual. É um manual de muitas informações a respeito do perispírito, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que o perispírito de quem habita a Terra também é formado do mesmo fluido cósmico da Terra. Então, como é de uma natureza sutil, é formado por elementos sutis da natureza da Terra. Também é um corpo material do ponto de vista espiritual. Deu para entender? Não. Não é um corpo material, mas do ponto de vista do mundo espiritual, o corpo que dá forma e que se enxerga no corpo, no mundo espiritual, é o perispírito. Então, o perispírito no mundo espiritual, ele é um corpo tangível. Não é um corpo de matéria, de carne e osso, como na carne, mas é um corpo tangível, individualizado no mundo espiritual. Então, é o corpo que os espíritos têm. É o corpo espiritual, é o perispírito, que dá forma e cobre a organização espiritual. Você faz toda noite isso. Toda noite você faz isso. É. E não tinha nenhum desencarnado. E não tinha nenhum desencarnado lá. A questão que se diz é a seguinte: o espírito que está com o cordão ligado, ele está encarnado. O cordão é um cordão de prata que se diz que é o perispírito neste cordão ligado ao corpo físico. Porque também aqui na foto tem, né? Olha aqui, ó. Tá vendo o cordãozinho aqui, ó? Então tem que ter esse conceito para a gente ampliar. A gente pensa que o perispírito está dentro do corpo físico. Meu perispírito está aqui dentro, está preso aqui dentro. Não. O meu perispírito não está dentro do meu corpo. O meu perispírito está fora. Mas ele está ligado por esse cordão de prata. Aqui, onde se conecta, no tronco encefálico. Então ele está conectado aqui. É um cabo HDMI. Eu não estou com cabo HDMI aqui? Então este cabo HDMI, como ele está ligado aqui na coluna, está lembrado que aqui passa o feixe de nervos, de circulação sanguínea, que pega todos os membros, e pega o cérebro, e todas as funções, o cabo está ali. Puf! E quando você conecta esse cabo, apareceu a imagem aqui. Apareceu o som. Se eu tirar o cabo, perde a imagem e perde o som. Então, o corpo é esse equipamento que reflete o processamento, a inteligência, o que eu sou. Se eu tirar o cabo, eu desencarno. O corpo fica lá e a origem da informação, a fonte da informação, permanece viva, que é o espírito. Então, no mundo espiritual, quando você estiver sonhando e ver um bocado de espírito com um cabozinho, está tudo ligado. Volta com a rapidez do pensamento ao corpo físico. Hein? Os coloridos, como é que ela diferencia se foi uma lembrança de vida ou se foi realmente? E eu sei, só sei que foi assim. Sei não. Na verdade, eu tenho tudo, falando assim, dá para diferenciar como encontro e uma relação por encontro mesmo, né? Realmente a pessoa visitou. E quando é uma lembrança que você teve. Aí você fala disso. É muito sutil, né? É muito sutil isso, né? Eu vou acessar uma imagem da minha memória, ou vou ver uma pessoa que está me visitando, é muito difícil, né? Eu vou ver depois isso, porque realmente eu não sei. Eu não sei. É muito sutil esse detalhe, né? Comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de categoria eletromagnética de ordem física, e formando um envoltório conhecido como corpo da alma, necessário, insubstituível e perene, já de textura definida como material, embora tão sutil que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial
para qualificá-la. Então, de um lado fluídico, de outro lado matéria, liga os dois. É um plug, né? Um conecta com a matéria, outro conecta com o espírito. E conectou. Ok? Corpo fluídico da alma, o conhecimento de sua natureza ainda aguarda investigação maior. Sabendo-se, todavia, que, como assinala o codificador, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Por que não é idêntica? Porque cada um é mais materializado ou menos materializado. E o nosso perispírito é mais materializado ou menos materializado. Quanto mais elevado for o espírito, mais sutil será o seu perispírito. Quanto mais atrasado, denso, grosseiro for o espírito, mais pesado é o seu perispírito. Por que a gente fala que as cavernas estão abertas nesse período de transição planetária? As cavernas são as regiões mais densas, que ficam muitas vezes no interior da Terra, onde habitam espíritos afastados da luz, afastados das camadas superiores da crosta, das camadas superiores do nosso orbe. Então, essas almas constroem, com o seu próprio pensamento, que é modelador, os lugares em que ele vive, as prisões, as cavernas, as furnas. Eles constroem esses ambientes e se atraem com pensamentos semelhantes. Quem gosta de violência atrai quem gosta de violência. Quem gosta de sexualidade atrai quem gosta de sexualidade. Quem gosta de horror, de perturbação, de desgraça, atrai. Então, criam-se essas coletividades através da sintonia de pensamento. Então, o que está acontecendo na Terra hoje, na transição planetária, vou repetir para vocês porque está relacionado ao perispírito. As almas mais densas que povoam as regiões mais densas do orbe estão sendo liberadas. A história da humanidade não foi construída em cima de amor. A história da humanidade foi construída em cima de inveja, de rancor, de desordem, de guerra, de assassinato, de traição, sentimentos densos. E as almas que fizeram tudo isso impregnaram os seus espíritos de culpas e de responsabilidades e fizeram com que seus espíritos fossem densos. E eles habitam em regiões mais densas, afastadas da luz. É por isso que nas reuniões mediúnicas a gente muitas vezes atende o espírito e diz: eu não estou vendo a luz faz muito tempo. Ele está se libertando dessas regiões. Então, essas almas que povoam esses ambientes mais densos carregam perispírito denso. Como a Terra está passando por um processo de evolução, estas almas que influenciam para baixo o psiquismo da Terra, onde entenda-se o psiquismo da Terra é o somatório do psiquismo de todas as almas que habitam na Terra, ele pesa na economia da Terra. Então, para a Terra ficar mais leve, ela tem que se libertar desse peso, desse psiquismo dessas almas. Então, é por isso que estão liberando os porões, para que a gente consiga acessar, para a gente consiga libertar e para que eles consigam mudar a polaridade do seu pensamento. Entenderam? Então, quando a gente faz isso, o que é que acontece? Eu cito muito aqui o exemplo daquela casa do porão, do quarto do Socalá, onde você vai guardando as coisas dentro de casa que você não usa e vai guardando num quarto. Guarda lá no Socalá, guarda lá no Socalá. Coisa quebrada que não presta. Não. Quando você vai abrir aquilo ali, você toma antialérgico, bota uma máscara e um cheiro de mofo, de coisa estranha, vai tudo, sobe. E quem estava no ambiente fora daquele quarto começa a sentir, porque aquela situação se expande. Então, como a Terra está liberando esses quartos dos Socalá, que são essas almas que estão guardadas longe da luz há muito tempo, elas estão influenciando a matéria. Muitos deles estão encarnados como muitas oportunidades de se redimirem, em posições de mando, em posições de governo, estão tendo derradeiras oportunidades. E muitos deles estão por aí. Então, é por isso que, muitas vezes, os médiuns captam mais essas energias.
porque antes não estava sob essa influência. Vejam a imagem de uma piscina. Quando você limpa uma piscina, você joga um elemento químico chamado condensador, sei lá, floculante, que faz com que os elementos mais densos, os metais mais pesados, o que é que acontece com ele? Decantam. E ele fica no fundo da piscina. Então, a piscina aparentemente fica limpa em toda a sua superfície. Mas os elementos pesados, mais densos, ficam no fundo. Os perispíritos mais pesados ficam no fundo. E passaram muito tempo decantados. Se você precisa limpar, o que é que você faz? Agita, abre. Quando você agita, abre, o que é que acontece com os elementos que estavam densos no fundo da piscina? Sobem. E a água que estava limpa se mistura. Fica um ambiente turvo. É por isso que o ambiente está turvo. E os médiuns, que são esponjas, que são receptores, captam essas energias. Então é por isso que eles recomendam, vão para a natureza, se harmonize, façam a prece, eleve o pensamento, para você sair dessa faixa de vibração, dessa sintonia. Tome um banho, se dê um autopasse, chegue em casa, faça isso, porque tudo isso é limpeza. Você se autolimpando, digamos, dessas influências espirituais, e tudo relacionado ao perispírito, que capta, que é esponja em todos esses elementos. Estão entendendo, gente? Porque o perispírito tem essa natureza de captar todas essas energias, né? Você chega num determinado ambiente e você se sente mal. Você não está me sentindo bem aqui, é só sentindo uma agonia, porque seu perispírito captou. E chega em outro ambiente, você chega ali e fala, eu estou me sentindo bem, porque seu perispírito também captou uma boa energia, né? Sua natureza varia, não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região do planeta em que estagia. É aquilo que a gente está falando aqui, a questão da evolução. Explica Kardec a propósito que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. É isso que a gente está dizendo. Quanto mais denso, mais bruto a matéria que ele é formado. Quanto mais elevado, mais sutil a matéria que ele utiliza, né? Ao revés, nos mundos superiores, esclarecem os espíritos que esses envoltórios se tornam tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Ou seja, espírito puro é espírito sem influência da matéria. Ok, gente? Segundo Emmanuel, os espíritos que estagiam na escola da Terra apresentam o corpo espiritual como aparelhagem da matéria rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Por isso, nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. É por isso que alguns espíritos precisam da influência das energias materializadas dos médiuns encarnados. Porque, para libertar determinadas influências destes perispíritos mais densos, precisa da energia materializada dos médiuns. É por isso que ainda precisa dos médiuns nas nossas reuniões mediúnicas. Estão entendendo, gente? Simples assim, né? É de formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Aqui, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, está entrando na fisiologia da formação do corpo espiritual. Algo mais estudo de ciência para a gente poder compreender isso. E ainda estamos engateando para começar a compreender tudo isso, né? Funções do perispírito: instrumental, individualizadora, organizadora, sustentadora. A função instrumental, como se depreende do seu próprio conceito,
A função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com o mundo espiritual e físico. O perispírito tem a função de instrumento entre o corpo físico e o corpo espiritual, veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. A função instrumental permite a interação do espírito entre os mundos espiritual e físico e no mesmo plano da vida. É a captação que a gente acabou de falar. Perispírito a perispírito capta as sensações que estão no ambiente. Perispírito encarnado capta as sensações do mundo espiritual. Né? É essa condição de ligação entre dois planos e no mesmo plano, porque temos perispírito. Né? Então, meu perispírito se comunica com o perispírito de Rita e a gente capta essa energia. Por isso que a gente, quando chega em determinado lugar, olha para uma pessoa e fala, essa pessoa não gosta de mim. A gente capta essa vibração no olhar, ou então essa pessoa tem simpatia por mim, você capta essa vibração. Você entende essa vibração. É o famoso rapport, que você vê e enxerga o que a outra pessoa está sentindo. Né? Função individualizadora. O perispírito, o corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Cada espírito tem seu corpo espiritual individualizado. Não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas com características periféricas. Refere-se, sim, à sua própria história. Nós somos o arquivo de tudo o que acumulamos. Né? É a nossa história está impregnada em nosso perispírito. As suas particularidades, características evolutivas. Função organizadora. A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação. É aquela história do modelo organizador biológico, em que o ritmo morfogenético relativo à modelagem dos sistemas biológicos, células, tecidos, órgãos, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Então, é um ritmo morfogenético magnético. Por que a multiplicação celular das leis naturais da biologia não cria uma mão de 2 metros? Por que não cria 5 pernas? Por que não cria 2 cabeças? Por que não cria 5 corações? Porque as células se multiplicam e formam exatamente o modelo de um corpo físico. Quando você faz um bolo e mexe trigo, manteiga, açúcar, e eu não sei mais o que é que leva na receita, não. Coco, fermento. Quando você mistura aquela massa, qual é o formato do bolo que você vai fazer? Depende de quê? Como é o nome? Forma. Você pega a massa e bota na forma. A forma é que vai definir o formato do bolo. Se você quer um bolo redondo, é uma forma redonda. Se você quer um tabuleiro, é um tabuleiro. E quem é que disse que o corpo vai ter aquela forma? A forma. E qual é a forma do corpo? O perispírito. Modelo organizador biológico. Então, a multiplicação celular reflete o modelo prévio que já existe. Estão entendendo, gente? Então, é a função organizadora do perispírito. Não existe aleatoriedade. E a ciência vai chegando a essas evidências. Né? Pesquisas. Nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, uma espécie de padrão organizador invisível, inerente aos seres vivos, com base nas investigações de vários pesquisadores. Outros cientistas, tomando de um glóbulo de protoplasma, que deveria crescer no braço de um animal fetal, o colocaram no lugar da perna. Daí nasceu uma perna, e não um braço, o que supõe, mais uma vez, um campo organizador. Estão entendendo, gente? A ciência pesquisando, pegou uma massa de protoplasma do braço e transferiu para a perna.
Então, em tese, deveria nascer um pedaço de braço na perna. Não nasceu um pedaço de braço na perna, nasceu uma perna. Porque o molde que ele colocou é da perna. Então, vocês lembram quando a gente era criança, e faz tempo, para alguns, né? Que a gente brincava de recortar umas figurinhas e imantava determinada coisa e formava uma figura, ou seja, eletromagneticamente falando, aquelas figuras, aqueles papéis eram atraídos para aquela região imantada e formavam uma figura. Minha amiga Margarete, que é professora, lembra dessas atividades. Você imantava alguns elementos com imã e aquele imã atraía a determinada figura porque aqueles elementos iam chegando naquela região e você formava aquele corpo. O perispírito é a mesma coisa, é um modelo magnético que com a multiplicação celular da matéria, aquelas células vão se agrupando magneticamente naquela região. E a ciência está descobrindo isso. Então, vai chegando a essas constatações. Modelo organizador biológico capaz de atuar sobre a matéria orgânica e provocar-lhe o desenvolvimento biológico. Estamos aqui na dieta do perispírito, emagrecendo o nosso perispírito rumo à condição de sermos espíritos puros, ou seja, livres da influência da matéria. Função organizadora, alguns psicólogos, bioquímicos, parapsicólogos, o papel do DNA na estruturação dos organismos é bem mais modestos do que se imagina. Olha a ciência chegando no espírito. O papel do DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, aquela coisa toda que fica no citoplasma das células, é bem mais modesto do que se imagina. Aquilo ali é a consequência material de um modelo pré-existente, que é o modelo espiritual, que a gente ainda vai chegar lá. Né? Função organizadora e DNA. As maneiras como as proteínas se distribuem dentro das células, as células nos tecidos, os tecidos nos órgãos e os órgãos nos organismos, não estão programadas no código genético. É a forma que a gente acabou de dizer. Dados os genes corretos e, portanto, as proteínas adequadas, supõe-se que o organismo, de alguma maneira, se monta automaticamente. O organismo se monta automaticamente. Isto é, mais ou menos o mesmo que enviar, na ocasião certa, os materiais corretos para um local de construção e esperar que a casa se construa espontaneamente. Então, pegar cimento, areia, cal, brita e jogar. E o modelo magnético da casa está pré-existente. Então, a matéria vai e constrói a casa. Porque existe um modelo pré-existente. É o que está sendo dito aqui. É o modelo do corpo físico, do corpo espiritual e do perispírito, que é o papel organizador de tudo isso. E da anomalia que a gente precisa. Aí chega a espiritualidade por mérito e por merecimento, atua naquele cromossomo e resolve o problema no corpo espiritual, que, como é reflexo do corpo físico, resolve no corpo físico. E o corpo é o mesmo, aí vem um par de cromossomos XY ou XX e dá um homem e dá uma mulher. Então, é a palavra da vida que vai mudando determinados parâmetros que são programados no mundo espiritual, através do corpo espiritual. Simples assim. Então, a gente vai chegando e vai evoluindo e vai compreendendo esse mundo que nos envolve. Né? Função sustentadora, o perispírito impregnando-se de energia vital e transferindo paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustentam desde a formação até o completo crescimento, conservando depois da vida adulta durante o tempo necessário. Ou seja, o perispírito também tem a função de ser alimentado através do passe, através das vibrações, através da natureza. Outro aspecto importante relaciona-se com a própria rigidez, estado de saúde física, mantida pela ação fundamental do sistema imunológico, que, por sua vez, é sustentado pelo perispírito. Evidência disso resulta, por exemplo, até do fato de que a deficiência imunológica, segundo bem se constata hoje, está estreitamente vinculada a fatores que dizem, principalmente, com o equilíbrio emocional. Mente sana, em corpo sano. Um pensamento alinhado projeta um corpo em harmonia. Né? Então, nós somos donos dessa máquina perfeita que temos à nossa disposição.
Propriedades do perispírito: plasticidade, densidade, penetrabilidade, visibilidade, sensibilidade, bicorporeidade, unicidade, mutabilidade, entre outras. É um corpo espiritual cheio de atribuições e de faculdades ao nosso inteiro dispor, né? Então, é muita coisa que eu não vou entrar aqui porque o tempo já chegou, depois vocês estudam mais. A plasticidade permite que o perispírito se ajuste ao comandamento espiritual, por isso que o espírito toma a forma de ovoides, de bichos, de animais, porque o influxo da mente é muito mais rápido, aí tem o fenômeno da zoantropia, de ovoitização. É por isso que nas reuniões mediúnicas, alguns espíritos chegam em forma de animais e o médium presente, junto com o doutrinador, consegue trazer de volta aquela forma perispiritual que ele deformou para a forma humana, porque ele tem a faculdade da plasticidade, que é o influxo do pensamento. Ele modifica, ele plasma um novo perispírito, né? Densidade, considerado matéria de natureza semimaterial, apresenta densidade, propriedade relacionada com o grau de evolução. Mais denso, menos denso. Mais fluido, menos fluido. Matéria quintessenciada, dependente do grau evolutivo do espírito. Luminosidade, almas mais iluminadas, menos iluminadas. Quanto mais evoluído, mais leve a matéria, mais luz ele transmite. Quanto mais densa, mais opaco é o perispírito, menos luz ele projeta. É por isso que o espírito iluminado tem muita luz. É por isso que o espírito atrasado tem muita sombra, né? Penetrabilidade indica que o perispírito dos espíritos na mediana e superior evolução não encontra dificuldade para atravessar a matéria do plano físico. Então, não adianta fechar a porta que o espírito vai passar, por causa dessa característica da propriedade do seu elemento, né? Visibilidade. O perispírito é usualmente invisível, é encarnado, o médium vidente consegue ver a forma como o desencarnado se apresenta. Então, o perispírito do desencarnado consegue ser visto pela visão mediúnica dos médiuns aqui do corpo físico, né? Sensibilidade. No espírito desencarnado, as sensações e percepções são gerais, captadas em toda a extensão do perispírito. Então, você não enxerga, não sente, não vê pelo corpo, você enxerga pelo espírito, pelo perispírito, né? Diferentes das localizadas ou compartimentadas no corpo somático. Assim se vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro. Ok, gente? Então, expansibilidade, o perispírito é indivisível, mas pode expandir-se muito, ampliando a capacidade de visão e percepção do espírito. Pela expansibilidade, muito relacionada à plasticidade, ocorrem os fenômenos da bicorporeidade, tal como acontecia com Eurípides Massanufo e com Antônio de Pádua. Permite que o corpo físico do encarnado seja visto em um local e o seu perispírito em outro. Então, eu posso estar sentado aqui, entrar em transe, meu corpo fica aqui, meu perispírito se desdobra e eu vou falar em outro canto, materializado com as outras pessoas ouvindo e vendo. Então, isso é o fenômeno da bicorporeidade, que é uma propriedade do perispírito que se emancipa e que se expande. Oi? Expansibilidade pode-se ampliar o corpo de sensibilidade e percepção. Exteriorização da evidência, emancipação da alma, desdobramento, né? Duplo etérico. Aí é outra questão, é verdade, é o perispírito. Duplo etérico e corpo físico interpretam-se dinamicamente, distinguindo aos olhos dos espíritos superiores por sua qualidade energética e densidade. Duplo etéreo é aquela camada fluídica que armazena o fluido vital enquanto estamos encarnados, né? Que quando desencarna, também vão-se embora. Eu vou ficando por aqui. Aura, a gente já falou aqui o que era aura, que é o resultante de tudo isso, é aquela outra camada que é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética, a envolver todo o ser humano, encarnado ou desencarnado. Reflete sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, sua situação emocional e o estado físico se encarnado no momento. Ela espelha, pois, o ser integral, a alma, o espírito, o perispírito, o pretérito, o corpo. Então, é aquela história. Se eu estou bem, saudável e emocionalmente, a minha aura é iluminada, é brilhante, é radiante, porque ela reflete o meu estado de saúde física e mental. Se eu estou mal, a minha aura é mais densa, é mais pesada. Os sensitivos têm capacidade de enxergar a aura humana. Então, ver uma pessoa, se aquela pessoa tem uma aura bonita, é porque é uma pessoa integrada, harmônica e em paz. Ok, gente? Então, vamos ficando por aqui e
Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não, que é a história de se o perispírito vive ou se o perispírito morre. Isso é uma polêmica, que a gente não chega a nenhuma conclusão e que a gente não está preparado ainda para discutir esse assunto, né? Na minha opinião, pobre opinião, o perispírito não morre. O perispírito muda de roupagem. Quando o espírito evolui, ele usa um perispírito tão sutil que confunde-se com o próprio perispírito, mas sempre haverá uma roupagem do espírito. Se um espírito evoluído pode se materializar num ambiente de uma matéria mais densa, ele precisa se materializar, porque ele já perdeu a matéria do seu perispírito. Mas isso é uma discussão que a gente ainda está muito longe de compreender. Espero ter concluído por aqui esses princípios de discussões sobre o perispírito, mas que é um tema muito amplo e que não se encerra, que vocês renovem os estudos e, à medida que forem chegando à curiosidade, vão entendendo. Quando a ciência humana descobrir todas essas questões, muitas das elucidações das coisas que hoje a gente não sabe serão esclarecidas, né? Então vamos ficando por aqui.